se nós perguntarmos à maioria das pessoas o que é que seria preciso fazer para sentir mais alegria ou mais emoções positivas, muitas pessoas iriam dizer coisas como ser promovido, conseguir aquele emprego, conseguir aquela casa, ganhar a lotaria, não é? São os grandes eventos. As pessoas focam-se muito nos grandes eventos, mas a verdade é que os grandes eventos não trazem tanto essa felicidade e alegria como nós podíamos pensar. Nós conseguimos prolongar os eventos positivos que aconteceram psicologicamente se nós conseguimos fazer uma construção da história daquilo que aconteceu. O que é que conta para a nossa felicidade? Para construir emoções positivas são as pequenas coisas. Olá, sempre bem-vindo a mais um episódio do Inteligência Emocional Podcast. O meu nome é Paulo Moreira e hoje vamos falar sobre como construir emoções positivas. Emoções como alegria, gratidão, esperança, serenidade, todos nós gostamos de sentir essas emoções, é bom sentir essas emoções. Cuidado que também existe sempre o lado negativo de experienciar estas emoções de forma desajustada, ou em contextos errados, ou de forma muito intensa e prolongada. Tal como as emoções negativas também têm um papel adaptativo, as positivas também podem ter um papel menos adaptativo. Mas hoje o foco vai ser de como construir estas emoções, porque a ciência mostra que as pessoas que experienciam mais emoções positivas, não é apenas emoções positivas, isso é importante, mas mais, com maior frequência, tendem a ter um bem-estar psicológico maior. Então, a pergunta que se coloca é como é que nós podemos experienciar mais emoções positivas e como é que nós sentimos-nos melhor ao longo do nosso dia-a-dia. E uma ideia que existe é que são os grandes eventos da nossa vida que nos fazem sentir mais felizes, mais alegres no nosso dia-a-dia, não é? Se nós perguntarmos à maioria das pessoas o que é que seria preciso fazer para sentir mais alegria ou mais emoções positivas, muitas pessoas iriam dizer coisas como ser promovido, conseguir aquele emprego, conseguir aquela casa, ganhar a lotaria, não é? São os grandes eventos. As pessoas focam-se muito nos grandes eventos, mas a verdade é que os grandes eventos não trazem tanto essa felicidade e alegria como nós podíamos pensar. Claro que quando nós ganhamos a lotaria, ou quando nós somos promovidos ou conseguimos aquela casa, ficamos logicamente mais felizes e essa felicidade e alegria perdura algum tempo. Mas o algum tempo é muito menos tempo do que nós poderíamos pensar. E se não acreditas, bastas refletir. Eu acredito que em algum momento conseguiste alguma coisa que gostarias muito, não é? Ou seja, o tal emprego, a tal promoção, uma tal viagem, e que ficaste feliz, mas hoje não estás ainda super feliz por a coisa que aconteceu há 6 meses ou 1 ano ou 2, ou pelo menos essa felicidade está muito mais diminuída. Então os grandes eventos são bons a muito curto prazo, mas primeiro, nós não vamos conseguir ter sempre grandes eventos na nossa vida a todo o instante, não é? E segundo, esses grandes eventos não perduram assim tanto tempo. E porquê? Eu vou tentar defender, fazer aqui a defesa da tese de porque é que os grandes eventos não é aquilo que nós devemos ir à procura. Claro que devemos, em simultâneo, procurar, se assim quisermos, esses grandes eventos, mas no dia a dia fazer coisas diferentes para termos estas emoções positivas. Primeiro ponto da defesa de porque é que não são os grandes eventos é chamado o conceito de adaptação hedónica ou roda hedónica. E o que é que significa este conceito? O hedonismo, com H, hedonismo, significa o prazer imediato, aquela alegria instantânea. E a adaptação hedónica significa que nós adaptamos-nos às situações que temos. E atenção, tanto pode ser positivo como negativo. Quando nós obtemos alguma coisa, vou dar um passo atrás, nós temos o nosso baseline, nosso traço habitual de felicidade e otimismo, não é? Há pessoas que geneticamente têm estados de alegria, de otimismo maiores. Por exemplo, pensa em colegas que tiveste na escola que eram super alegres, divertidos e otimistas. Em princípio, hoje, continuam com um traço com um perfil desse género, excepto se tiver acontecido algum evento dramático na vida dessa pessoa. Caso contrário, aquela pessoa otimista tende a ser. Aquela pessoa mais pessimista e carrancuda também tende a ser um pouco mais assim. Há uma parte genética, vou falar sobre isso mais à frente, que determina um pouco o nível em que nós estamos. Agora, não é um determinismo fixo, e mais uma vez vou falar disso mais à frente. Imagina de 1 a 10, sendo 1 nada otimista, 10 muito otimista, cada um de nós tem um número. Vamos supor que é um 6. Então, se eu estou num 6 e tenho um evento grande, tenho uma promoção, naquele momento, nos próximos dias ou semanas, se calhar do 6 passo para o 8, 9 ou 10. Mas o que acontece com a adaptação hedónica é que nós temos a tendência de voltar aos nossos níveis habituais.
É como se houvesse uma gravidade a puxar para essas linhas. Então, se eu sou um 6, eu posso ir para o 8 ou para o 9, mas depois volto para o 6 ao fim de uns meses ou ao fim de algum tempo. Então, um grande evento dá um pulo nesse baseline, nesse nosso traço habitual, mas depois volta. Este efeito de gravidade. Um estudo que mostra isso mesmo, foi um estudo já antigo, é um clássico, muitas pessoas conhecem, feito em 1978, com vencedores da lotaria e com pessoas que tinham ficado paraplégicas. E esse estudo entrevistou várias pessoas que tinham ganho a lotaria no Reino Unido e pessoas que tinham ficado paraplégicas. E elas mediram o seu nível de felicidade antes e após a situação ter ocorrido. Então as pessoas tinham que recorrer à memória, o quanto é que estavam felizes antes, agora e depois ao fim de algum tempo. E o que é que eles juntaram? Em média, as pessoas que tinham ganho a lotaria eram ligeiramente mais felizes que as pessoas que estavam paraplégicas. Vejam bem, eu disse ligeiramente. Então, claro que eram mais felizes, mas não eram assim tão mais felizes. Então, este é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que, depois de terem ganho a lotaria, aquelas pessoas, tipicamente, esses níveis de felicidade não se mantiveram muito, foram decrescendo, a tal adaptação hedónica, e da mesma forma, isto sempre em média, logicamente, em média, as pessoas ficaram paraplégicas, ao fim de algum tempo, recuperaram os seus níveis habituais de felicidade. Então, volto a referir que existia diferença entre os dois grupos de felicidade, como também é óbvio, acho eu, mas muito menos do que era esperado. É o primeiro ponto. E o segundo ponto é que após o evento acontecer, seja positivo, um grande evento positivo ou um grande evento negativo, a verdade é que recuperaram os níveis normais que tinham de felicidade. Então, os grandes eventos parece que não são os mais importantes. Então, primeiro, por causa da adaptação hedónica. Segundo, este estudo mostra também este argumento. E terceiro, existe uma investigadora dentária da psicologia positiva, que é Sonja Lyubomirsky, e a Sonja Lyubomirsky, que é professora da Universidade da Califórnia, tem feito investigação há décadas, tem muitos livros publicados sobre a área, e ela tem vindo a estudar os níveis de felicidade das pessoas e tentar descobrir de onde é que vem esta felicidade. E ela chegou à conclusão, através da sua investigação, que existe aqui 3 grandes fatores que contribuem para os nossos níveis de felicidade. O que ela verificou foi que cerca de 50% da nossa felicidade vem da nossa genética, como eu tinha indicado há pouco. Então 50% da nossa felicidade deve-se a fatores genéticos. Então o que é uma restrição? Há pessoas que nascem mais favoravelmente a serem otimistas e felizes e outras menos. 50 pode parecer muito, mas vamos continuar, falta metade da fatia. Depois temos 10%. E 10% são as circunstâncias da vida. Isto é que é interessante. Então, as circunstâncias da vida é aquilo que nos acontece. Desde o ficar paraplégico, a ganhar Euromilhões, a casar ou não casar, a fazer alguma coisa ou não fazer alguma coisa. Aquilo que nos acontece, o que a sua investigação mostra, atenção, é que apenas 10% do que nos acontece é o que determina a nossa felicidade. E sobram 40%. E o que é 40%? É a chamada atividade intencional. É aquilo que nós fazemos intencionalmente com a nossa vida. Então, significa que nós temos, segundo esta investigadora, e ela tem aqui décadas de anos de investigação, mais 3 décadas, o que ela mostra através da sua investigação é que 40% da nossa felicidade é determinada através daquilo que nós fazemos intencionalmente. E se 40% pode parecer pouco, não é em 100%, se pensares, imagina que tu dão um aumento de 40%. Já parece muito, não é? Ou 40% a mais de peso, ou menos de peso, não é? Então 40% de qualquer coisa, afinal, tem um peso significativo. 50% é genética, é verdade, mas nós temos um grande fator, quase metade deve-se àquilo que nós fazemos. E os grandes eventos são 10%, é o que nos acontece. Então já vimos que não tem um grande peso. Então vamos focar nos 40%. E esses 40% que eu quero falar no episódio de hoje. O que é que nós podemos fazer? Então, são só os grandes momentos. O que é que conta para a nossa felicidade? Para construir emoções positivas, são as pequenas coisas. E as pequenas coisas, já há um nome na investigação que se chama savoring. Savoring significa saborear, não é? Savoring. E savoring é nós temos a capacidade de apreciarmos as pequenas coisas do nosso dia-a-dia. Saborear os momentos. Podem ser os grandes momentos também, aqueles que nos acontecem, mas também os pequenos momentos. Então, se nós cultivarmos o savoring, que é este inglesismo de saborear, nós conseguimos construir emoções positivas que nos duram mais tempo. Então imagina aquele baseline que eu te disse, de 1 a 10 é o 6.
Se vem um evento muito grande positivo, pode subir para o 8 ou 9 ou 10, mas depois vai descer para o 6. Então é um pico, imagina assim uma linha, depois já é esse pico. Agora imagina essa linha, o 6 na horizontal, imagina na tua cabeça uma linha horizontal que é o 6, e depois tens um pequeno momento positivo no teu dia. E só para o 6,5 ou 7. E no dia seguinte mais um. Ou no mesmo dia 2 ou 3. É quase como se fosse, não é o nosso ritmo cardíaco. Está sempre a ver picozinhos. Então eu consigo sempre elevar o meu nível habitual de felicidade porque eu estou constantemente a saborear estes momentos e eu intensifico as emoções positivas. Porque se reparares, quando nós sentimos uma emoção positiva, ela tende a dissipar-se mais facilmente do que uma emoção negativa, não é? Por exemplo, quando estás alegre, partilhas essa alegria, ris, saltas, ficas contente e depois desaparece. A emoção negativa, depende da emoção negativa, etc., mas tipicamente fica mais contigo. Remoes na situação, pensas novamente naquilo que aconteceu, partilhas com outros aquilo que aconteceu e vais revivendo essa emoção. Então, nós fazemos um savoring negativo. Então, nós tanto ruminar sobre a tristeza, culpa, irritação, raiva, e fiz um episódio sobre isso anteriormente, nós vamos mantendo essas emoções vivas, mas não fazemos o mesmo com as emoções positivas e é isso que nós vamos fazer e que eu vou explicar como fazer agora de seguida. Então, há 3 grandes formas de nós trabalharmos o savoring em momentos diferentes. O primeiro momento é o chamado prolongar a experiência. O prolongar a experiência, e vou falar estratégias dentro de cada um destes tópicos. O prolongar a experiência é quando a situação já aconteceu. Então já foste promovido. Ganhaste aquele pequeno objetivo. Foste naquelas férias. Fizeste aquela viagem. Okay? Já aconteceu. Então vamos prolongar essa experiência. Já aconteceu, mas vamos recuperá-la. Um segundo momento, temos que prolongar a experiência, que é o primeiro, quando algo já aconteceu. Depois temos um segundo momento que é intensificar o momento. Que é quando estás a sentir essa situação, quando está a acontecer, quando estás naquele jantar espetacular, estás nas férias, não é? Já aconteceram, estás nas férias, como é que podes intensificar as emoções positivas? E um terceiro momento, dá-se pelo nome mudar para savoring, que é não estás a experienciar emoções positivas, pode estar numa parte mais neutra ou mesmo negativa, como é que tu podes fazer o shift, a mudança para o savoring? Então, como estás a ver, tens 3 grandes blocos. O primeiro, quando já aconteceu, o segundo, quando está a acontecer, e o terceiro, quando estás noutro tipo de emoções e queres voltar para o savoring. Se fizeres isto, consegues estar mais diariamente a experienciar emoções positivas e reforças aqui este portfólio de emoções positivas. Então, vamos falar de estratégias para cada uma delas. Vamos começar pela categoria prolongar a experiência, que é quando a experiência já aconteceu. Nós temos que entender que existe uma grande assimetria, e o que a ciência tem mais evidência sobre isto, uma grande assimetria entre emoções positivas e negativas. Ou seja, é muito mais fácil e duram muito mais e têm muito maior impacto uma situação negativa do que uma positiva. Uma situação negativa pode pintar o dia todo negativo. Há um exemplo que eu costumo dar que é, imagina que tu acordas e é uma sexta-feira, essa noite apetece ir a uma pizzaria, comer a melhor pizza que já comeste. É uma pizza que adoras, estás mesmo à espera desse momento. Então acordas, pensas naquela pizza que vais comer, estás super feliz que vai acabar o dia de semana de trabalho e vais comer essa pizza. Estás no trabalho, falas com isso com amigos, estás a imaginar aquela pizza, salivas só de pensar naquilo, ligas para o restaurante, reservas a mesa à hora do almoço e vais jantar a pizza, não é? Na hora do almoço. Estás só a pensar sobre isso, a falar sobre isso, o dia corre-te bem, estás feliz, entretanto, chegas a casa, vais ter com a tua família, vão todos até à pizzaria, entram na pizzaria, vem aquele cheiro, não é? Da pizza a forno de lenha, começas cada vez, há um build-up, não é? Um acumular daqui de experiências positivas, todo o dia está a ser lindo e maravilhoso, sentas-te, pedes a pizza, comes a tua entrada de pão de alho, entretanto chega a pizza, é o culminar do momento da emoção positiva, olhas para a pizza e está um pintelho na pizza. É verdade. O que é que naquele momento fazes? Como é que te sentes? Estragou o dia todo. Um pintelho estraga-te o dia. Então, é perceber que às vezes basta uma situação pequena negativa que pinta-te o dia todo negativo. Estragou tudo, estragou o dia. Então nós temos que contrabalançar isto. Nós temos que ter a capacidade de evocar coisas mais positivas que já aconteceu. Uma estratégia que eu vou deixar aqui para prolongar a experiência dá-se pelo nome de reminiscência e recordação. Reminiscência e recordação é
como eu falei até agora, é recordar, trazer à memória aquilo positivo que aconteceu. Esta é uma primeira estratégia, reminiscência e recordação. As coisas que já aconteceram muitas vezes ficam na gaveta, ou nós vamos apenas evocá-las, sei lá, durante uma conversa com um grupo de amigos que passou por isso, ou com a própria pessoa, mas muito esporadicamente. Nós vamos fazer isto mais vezes. Então, por exemplo, o primeiro beijo, o dia de casamento, o objetivo que alcançamos é: tu estás no teu dia, paras, pode ser no fim do dia, pode ser a qualquer momento, paras e explicitamente, conscientemente, deliberadamente vais pensar numa situação positiva que aconteceu e vais trazê-la à memória. Porque, como nós todos sabemos, aquilo que imaginamos sentimos. Da mesma forma que nós, quando pensamos em coisas que nos trazem ansiedade, sentimos ansiedade. Quando pensamos em alguma coisa que nos irrita, ficamos irritados no momento. Podemos usar isso para as emoções positivas. Então, pensar em coisas que aconteceram positivas para sentir essa emoção no presente. É uma forma de savoring, de prolongar a experiência. Segunda forma, dentro de prolongar a experiência, é o chamado encadeamento. O que é um encadeamento? Nós conseguimos prolongar os eventos positivos que aconteceram, conseguimos prolongá-los psicologicamente se nós conseguimos fazer uma construção da história daquilo que aconteceu, um encadeamento, ok? Por exemplo, eu quando era pequeno, eu estava no 7º ano, então devia ter 15 anos, não, sim, sensivelmente 15 anos, sim, não, 15 anos não, 13. Então fui a uma visita de estudo, ainda me lembro, para fazer snowboard. Então eu fiz snowboard pela minha primeira vez e ski numa visita de estudo com a escola. E foi a primeira vez que estive na neve também a fazer isso. E eu quando recordo, logicamente que a recordação já é mais difusa, mas quando recordo, agora estou a pensar na situação, estou a sentir uma emoção positiva, uma nostalgia, uma alegria, o divertimento que tive, estou a ir buscar a informação. Isto é o que nós falamos há pouco, que é reminiscência e recordação. Agora, se eu além disso pensar passo a passo o que aconteceu, de forma encadeada, eu posso prolongar essa experiência. Por exemplo, posso-me lembrar quando chegamos no autocarro e vimos a neve, nós aí todos para o quarto, né? Íamos dormir, eram camas de beliche, todos contentes, aquilo era uma aventura para nós, posso lembrar disso, a forma quando acordamos e estava entusiasmado porque ia para a neve com os meus amigos, quando vi as pranchas, quando senti o frio, quando calçamos, quando tentamos fazer o snowboard e o ski, caíamos várias vezes e as pessoas a rirem-se, a tirar bolas de neve uns aos outros. Quando eu vou encadear as várias experiências dentro desse momento, eu vou prolongar a minha experiência positiva. Então, uma segunda forma não é só o casamento. Quando me casei, imagino-me no casamento. Não. Imagino o processo do casamento a acontecer até ao fim, até ir à lua de mel. Isto faz com que eu prolongue a minha experiência. Chama-se encadeamento. E um terceiro que nós podemos utilizar aqui é a partilha após o momento. Ou seja, após a situação acontecer, eu posso partilhar essa situação com outra pessoa, porque até então eu estou a fazer algo interno, introspectivo. Eu estou a imaginar aquilo que aconteceu e eu estou a prolongar, a encadear aquilo que aconteceu. Outra coisa que eu posso fazer é convidar alguém para ir beber um café, ir almoçar e jantar e ir buscar situações que essas pessoas passaram também ou que não passaram, mas eu vou partilhar. Quando eu partilho isto com outra pessoa, também faço uma prolongação da situação que aconteceu. Então, 3 estratégias que nós podemos utilizar para fazer aquele primeiro momento de prolongar a experiência. Isto quando ela já aconteceu. Agora, quando nós estamos na experiência, o que acontece muitas vezes é que nem ligamos muito à experiência. Não é? Há um estudo que achei muito interessante que pedia a pessoas ao longo do seu dia, isto já foi há algum tempo, esse estudo, as pessoas tinham pagers, não é? Pagers, não sei se alguns de vocês forem mais novos podem se lembrar o que é um pager, que era como se fosse uma forma de texto que recebíamos, né? Nós abríamos e havia ali uma linha de texto, mandávamos mensagem de texto, como se fosse SMS, digamos assim. E cada vez que o pager tocava, era X vezes ao longo do dia, as pessoas tinham que depois apontar o que é que estavam a fazer, o que é que estavam a pensar enquanto estavam a fazer o que estávamos a fazer e como é que estavam a sentir. Okay? Então, o que faziam, o que pensavam e o que sentiam. E o que é que verificaram nesse estudo? As pessoas sentiam-se mais felizes, com emoções mais positivas, eram aquelas que estavam a fazer não só coisas positivas, mas estavam a pensar sobre aquilo que estavam a fazer. Então, estavam presentes no momento. E eles verificaram que aquelas pessoas que estavam a pensar noutras coisas que não aquelas que estavam a fazer, estavam menos felizes. E o que é que foi interessante? Mesmo que as pessoas estivessem a fazer coisas positivas,
se não tivessem pensado naquilo que estavam a fazer, tivessem com a cabeça no outro lado, não se sentiam tão felizes, tão bem. Isto é muito interessante. Ou seja, eu na prática, eu posso estar de férias, posso estar a ter um jantar com alguém que gosto, e vemos isso muito hoje em dia, não é? Nas refeições, mas a minha cabeça está no outro lado e eu não estou feliz. Então, como é que eu posso intensificar o momento? Como é que eu posso aumentar a experiência positiva do momento? Uma forma é chamar o bloqueio dos estímulos interferentes. Ou seja, eu devo de alguma forma criar um ambiente onde eu estou isolado de estímulos que possam bloquear a minha experiência. Então, exemplo, nós estamos a ler um livro prazeroso, não é? Não precisa ser um jantar com alguém. Eu estou a ler um livro e estou a gostar de ler o livro, mas tenho um telemóvel ao lado e vibra de vez em quando. E o meu olhar vai para o telemóvel, pego, vou ver a mensagem, vou ver a notificação. E eu vou partindo da experiência positiva. De repente volto ao livro. Não é? Depois chega um ponto que cansa-me. Se calhar pego no telemóvel e estou ali a fazer scroll down infinito até ir dormir. Então eu devo de alguma forma bloquear-me e ficar concentrado naquilo que estou a fazer. Okay? Estou a ter uma refeição com alguém, a mesma coisa. Telemóvel vai para o bolso, olho para a pessoa e estou lá focado na conversa. E isto leva para uma segunda estratégia. É diferente, mas complementa-se. Que é, não é só isolar-me de ruídos externos que me possam, digamos, interferir naquele momento, mas aumentar o foco do savoring. Ou seja, nós devemos estar conscientemente focados no estímulo supostamente prazeroso. Então, eu estou a ler, não é só ter o telemóvel desligado ou modo avião, seja do que for, é realmente mergulhar no livro. Estar focado em cada palavra que estou no livro. É estar num sítio confortável, também fisicamente é importante. Se for uma cadeira desconfortável, não estou tão focado. E estar mesmo mergulhado no livro. Eu estou a almoçar com alguém. Ficar focado na pessoa, na conversa da pessoa. E quando eu faço isto, quando eu bloqueio os estímulos e aumento o foco do savoring, eu consigo ficar a experienciar emoções positivas mais intensas. Depois, existe o terceiro momento, que é o mudar para savoring. Então, até então, nós falamos dois momentos, que é quando a situação acontece, o que é que podemos fazer para resgatar a situação e sentir a emoção positiva, e quando nós estamos na situação, como é que nós podemos mergulhar mais nas emoções positivas. E agora, um terceiro momento é quando nós não estamos a experienciar emoções positivas, como é que nós podemos voltar para essas situações positivas. Então, uma estratégia, vou deixar aqui duas estratégias também. Uma estratégia é planear e antecipar. Da mesma forma, eu falei disso há pouco, que o nosso pensamento evoca certas emoções, não é? Então eu vou pensar na entrevista de emprego que eu tenho que ir, eu estou nervoso, eu estou a sentir esse nervosismo. Eu posso antecipar situações positivas que vão acontecer. Então, exemplo, vou de férias com alguém que eu gosto, ou vou sozinho, não interessa, eu vou fazer o quê? Vou planear as férias. Enquanto estiver a planear o hotel e o sítio, eu estou a ver fotografias, eu estou a antecipar-me lá, a andar lá na rua, a ver aquela vista, eu vou antecipar isso. Aquela história que eu dei há pouco da pizzaria, no cenário que eu contei, a pessoa estava a planear e antecipar. É verdade que o pintelho que eu contei estragou a situação toda, mas se não tivesse acontecido, o que é que acontecia? Ele teve ao longo do dia a experienciar emoções positivas e quando chegou lá, ainda aproveitou também a pizza. Então não é só eu marco o restaurante e quando chego lá vou comer a pizza e não penso mais nisso antes. Não, eu posso pensar, antecipar. Então eu posso antecipar emoções positivas antes delas terem acontecido. Segunda estratégia é chamada focar por comparação. Eu quero dar aqui um disclaimer importante que é: fala-se muito em comparação social. A comparação é realmente problemática hoje em dia, porque muitas pessoas olham para as redes sociais e veem outras pessoas que supostamente têm vidas muito melhores. Digo supostamente porque cada um coloca aquilo que quer nas redes sociais e muitas vezes não é real, não é realista completamente por N motivos. E nós temos muito a tendência da comparação social. Funcionamos assim enquanto seres humanos. E há muito a ideia e a mensagem que nós não nos devemos comparar com ninguém. E embora em grande parte seja verdade, na prática nós não conseguimos deixar de fazê-lo. Nós estamos sempre a comparar-nos. Devemos ter cuidado com essas comparações e reduzir ao máximo. Posto isso, o que é a comparação por baixo? A comparação para baixo, o focar na comparação, é quando nós sentimos aqui mais insatisfeitos com a vida, mais mal, mais tristes, nós devemos de alguma forma perceber aquilo que temos, e aquilo que temos é muitas vezes em comparação com outras pessoas que não têm. Ou quando nós não tínhamos. A comparação para baixo pode ser connosco próprios no passado, ok? Então, vamos supor que
nós estamos preocupados porque não vamos conseguir fazer uma coisa, nós vamos comparar-nos com outras pessoas que nem sequer têm essa possibilidade de fazer essa coisa. Não é? Ou nós vamos comparar-nos connosco antes, no passado, quando tentávamos fazer uma coisa e que achávamos que não íamos conseguir e conseguimos. Então usar a comparação com momentos que nós estávamos piores e que hoje estamos melhores, ou com outras pessoas que infelizmente não conseguem ter aquilo que nós conseguimos ter. Não é? É a mesma coisa queixar-nos da nossa casa que é muito pequena ou gostaríamos de ter isto ou aquilo. E há pessoas que nem casa têm. Então isto ajuda-nos também a ser mais empáticos e a experienciar mais emoções positivas. Então é uma segunda estratégia para nós mudarmos das emoções negativas para o chamado savoring. E este foi o episódio de hoje. Eu quis deixar aqui formas de construir emoções positivas e a minha mensagem geral é: não são os grandes eventos que nós já vimos que vão mudar a nossa vida. Não esperem ganhar o Euromilhões, não esperem serem promovidos ou ter aquela casa para aí sim experienciar emoções positivas, porque na verdade, se isso acontecer, porque é muito menos provável e vai acontecer sempre muito menos vezes, não é? Mudar de casa, comprar uma casa, há pessoas que querem uma casa por ano, há pessoas que nem conseguem comprar, então não podemos esperar por esses momentos e mesmo quando esses momentos surgem, é temporário. Então o que nós conseguimos fazer, e é muito mais fácil e gratuito, nós fazermos diariamente pequenas coisas, através do savoring, através destas 3 formas que eu vos apresentei. Espero que tenhas gostado deste episódio, que tenham gostado deste episódio. Meu nome é Paulo Moreira e vemo-nos no próximo episódio do Inteligência Emocional, o podcast. Até lá!